Deixe sentar, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nosso Deus está aqui presente, nosso meio, irmãos. Irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez nessa igreja, pastoreada pelo pastor Aldemário, um amigo de anos já, que nós caminhamos, juntos aí, trabalhando juntos, ensinamos em outra instituição, hoje estamos também juntos aí no IAUT, no Instituto Aliança, e é uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos, nesse culto, meus irmãos, em que o Senhor separou para que nós estivéssemos aqui, para meditarmos também um pouco na sua palavra. Deus está presente nesse lugar, irmãos. Amém? Eu vim com alguns irmãos hoje, com o diácono João, que é o coordenador também do nosso instituto, sua esposa Aline, que é a nossa secretária, e o irmão Alisson, também, que foi aluno, hoje está também lecionando no IAUT, está conosco aí. Os irmãos, sintam-se todos abraçados pela sua irmã em Cristo, a Igreja Evangélica Aliança, ali em Cidade Universitária, que é sua co-irmã e co-eleita em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, quando nós falamos sobre esse tema aí, mitos, fábulas e lendas que os crentes creem, eu posso começar, para que os irmãos entendam o teor do que nós queremos falar aqui, eu posso começar com um texto bíblico. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5:43. Mateus 5:43. Mateus 5:43 diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto, meus irmãos, era um lema entre os judeus. Veja, já estava enraizado no imaginário do povo judaico naquela época, nos dias de Jesus. Quando Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, ele está falando de algo conhecido. Não é algo desconhecido, não, é algo conhecido. Algo que era repetido, era falado. Eles comentavam, eles diziam, olhe, nós precisamos amar o próximo e odiar o inimigo. E aqui é o inimigo físico, viu? Não é o inimigo espiritual, não. Aí não é o demônio, aí é o inimigo físico, porque o demônio tem que ser odiado mesmo. Mas eles estavam aí falando, se referindo ao inimigo físico. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso estava tão presente, irmãos, que havia para muitos judeus devotos, piedosos, já havia se tornado lei. Mas o problema, irmãos, é que a primeira parte disso que eles ouviram procede da lei. Amarás o teu próximo, mas o odiarás o teu inimigo, não procedia. O odiarás o teu inimigo procede dos rabinos judeus, dos mestres judeus. Foram eles que propagaram esse odiarás o teu inimigo. Só que com o passar do tempo, o odiarás o teu inimigo ganhou o mesmo status de amar o teu próximo. E se tornou lei. Ou seja, algo que não foi dado por Deus, foi dado pelos homens. Algo que os homens criaram. E é por isso que Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
ele não contradisse o que estava na lei, porque isso não estava na lei. Por não estar na lei, irmãos, então Jesus contradisse. E eu imagino, irmãos, eu não estava lá, obviamente, mas eu imagino que muitos ficaram surpresos. Meu Deus, ele está combatendo, contradizendo a lei. Ele está dizendo que a lei diz algo, ele está mandando fazer o oposto. Mas esse é o problema, irmão. Esse é o problema quando o povo não conhece os preceitos de Deus. Veja, quando não conhece a palavra de Deus, quando não conhece os preceitos divinos, este é o problema. Qual é o problema, pastor? O problema é que as pessoas começam a seguir regras, começam a seguir normas como se fossem divinas, mas não são, são humanas. E quando nós imaginamos esse tema, isso aí é baseado numa pregação que eu fiz há uns 12 anos, irmão. Quando eu falei algo exatamente quase como esse título aí, há um tempo. E eu percebi que este tema, ele permanece, irmãos, muito atual. Porque nós continuamos acreditando em mitos, em lendas. E isso perpassa, isso continua em nosso meio, meus irmãos. E esse momento deve nos trazer, irmão e irmã, agora a consciência de que nós precisamos ter critério com as coisas. E o critério que move, o que rege a vida do crente é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra é a medida certa. A palavra de Deus é o parâmetro correto. Então, quando nós falamos sobre esses mitos, lendas, fábulas, dizeres, adágios, provérbios, pensamentos, que fazem parte aqui do nosso meio, E engraçado que um dia desse eu estava vendo um vídeo onde o rapaz falou, ele disse, olha, eu vou falar aqui 10 frases que você tem certeza de que estão na Bíblia, e não estão. Ele foi falando, graças a Deus eu sabia que nenhum estava, mas ele foi falando e mostrando a reação de algumas pessoas. Olha, irmão, teve algumas frases que o pessoal disse, não, isso aí está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Engraçado quando ele disse, olha, uma andorinha só não faz verão. E o pessoal bateu e disse, não, teve gente que disse, não, isso aí está na Bíblia, isso está na Bíblia. Faz por ti que eu te ajudarei. Não, isso está na Bíblia, isso é bíblico, não é? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso está na Bíblia, né? Deus é amor, mas também é justiça. Isso está na Bíblia. Nada disso está na Bíblia. Tá certo? Nada disso está na Bíblia. Deus é amor, está na Bíblia. 1 João 4,8. Mas Deus não é justiça. Deus não é bondade. Deus não é benignidade. Deus não é os seus atributos. Deus é justo. Deus é bondoso, Deus é longânimo. O Senhor Deus não é justiça, o Senhor Deus é justo, bendito seja o nome do Senhor. A única coisa que a Bíblia diz que se confunde com a própria natureza divina é o amor. Deus é amor, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Sendo assim, que mitos, que nós cremos? Primeiro, meus irmãos, vamos começar por algo que é comum e muito disseminado no nosso meio, você vai compreender por quê. É o mito de que, veja, nós conseguimos as coisas espirituais sem esforço. Isso é um mito. Nós alcançamos as coisas espirituais sem esforço. E tem um texto muito interessante da palavra de Deus, lá em Mateus 11:12, no qual Jesus, falando sobre João Batista, ele diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora,
o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Há duas interpretações desse texto, irmãos. Alguns dizem que está se fazendo violência para que o reino de Deus não avance. Mas a outra interpretação diz que quem quer entrar no reino de Deus deve se esforçar. E isso, meus irmãos, entra em conflito para muita gente com outra doutrina, que é a doutrina da salvação. Por quê? Porque nós ouvimos e entendemos que a salvação é de graça e que ninguém será salvo por obras. Ora, se a salvação é de graça, como é que nós vamos adentrar o reino de Deus por esforço? Como é que nós nos esforçamos para entrar? Porque a salvação é de graça. E isso leva, meus irmãos, a muita confusão. Eu já estou salvo, a salvação é de graça, e é verdade, eu já estou salvo, então eu já estou tranquilo. Mas nós nos esquecemos, meus irmãos, que o mesmo Senhor Jesus que falou, não é, que ele veio salvar o que se havia perdido, que ele é o Salvador do mundo, mesmo Jesus que falou isto, também disse que nós devemos nos esforçar para entrarmos pela porta estreita. O mesmo Senhor Jesus que falou aquelas palavras, ele disse que aquele que quisesse segui-lo de verdade deveria negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e então segui-lo. Bendito seja o nome do Senhor. E isso, pastor, quer dizer o quê? Quer dizer, meus irmãos, que imagine comigo esta cena. Imagine, não é, que nós estamos todos em uma prisão, ou estávamos em uma prisão, e não havia como sair da prisão. E, por uma obra de Deus, o diretor, o dono daquele local, o diretor daquele local, abriu a porta e destrancou a porta. A porta da prisão está destrancada. A porta da prisão não está mais trancada. Então, quem está dentro da prisão pode sair dela. Mas ele não está empurrando ninguém para fora. Nós sabemos que a porta está aberta, a porta está destrancada, mas cabe a cada um de nós passar pela porta. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine que muitos de nós passam pela porta, meus irmãos, mas outros ficam. A pergunta que eu gostaria de lhes fazer é o seguinte: aqueles que ficaram, eles poderiam ter saído? Sim, poderiam ter saído, mas decidiram ficar. Lembre-se de Israel. Israel, ele teve todas as chances do mundo de ser a nação sacerdotal, o povo santo. Deus disse a Israel as palavras que depois Pedro vai usar para a igreja. Deus diz a Israel o seguinte: se vocês ouvirem as minhas palavras, se vocês fizerem como eu vos mando, vocês serão propriedade peculiar. Êxodo 19, 4, 5. Vocês serão a nação de sacerdotes, vocês serão um povo de propriedade exclusiva, reino sacerdotal, nação santa. Mas Israel decidiu não ouvir. Israel decidiu, com o passar do tempo, seguir outros caminhos. Israel decidiu não ouvir e obedecer o Senhor e rejeitou a salvação de Deus. Ao passo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, vendo isto nos seus dias, ele diz aos judeus em Roma: este evangelho será pregado aos gentios e eles ouvirão. O evangelho foi pregado aos gentios, meus irmãos, e é por causa disso que nós estamos aqui esta noite. E aí, meus irmãos, eu lhes pergunto, por que então Pedro diz aquelas palavras hoje à igreja, como está lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9? Vós sois geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós estamos aqui esta noite, meus irmãos, porque sim, a salvação nos foi dada, mas nós temos uma missão. Imagine que nós saímos dessa prisão e nos encontramos salvos. E agora? Vamos para casa e não faremos nada? Não. Nós temos que lutar para tirarmos outros da prisão. Nós temos que abrir outras prisões. Nós temos que levar a palavra de Deus a outras pessoas. Nós temos que anunciar e dizer a essas pessoas que não somente a porta da nossa prisão, mas de todas as prisões do mundo foram abertas. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós fazemos isto, irmãos, confirmamos a nossa salvação. A salvação de Deus, ela é de graça, sim, meus irmãos, mas ela deve ser, escute o que eu estou dizendo, conquistada todo dia. Você está lembrado de Josué? Quando Moisés morreu, Deus chegou para Josué e disse: Josué, a terra é tua. O lugar onde você pisar o pé, eu vou te dar. A terra está aí diante de ti. A terra é sua. Josué deve ter dado um amém maior do que essa igreja. Amém. Aí Deus disse: conquiste-a. A terra é sua. Eu te dou a terra. Está dada a ti. Agora conquiste-a. Conquiste a terra. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: labutai, trabalhai pela vossa salvação. Meus irmãos, é um mito achar que uma vez salvo eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Eu não tenho mais nada o que fazer. Ah, meu filho, meu nome já está escrito no livro da vida, já está tudo bem. Cuidado, irmão. Tenha muito cuidado com isso. Porque a salvação do crente, ela deve ser batalhada diariamente. Quem negligencia sua salvação, muito provavelmente não está como pensa que está. E isso, meus irmãos, é um mito que nós devemos rejeitar. Que as coisas de Deus, elas são conseguidas sem esforço. Não somente a salvação, meus irmãos, mas observe que hoje nós, crentes, de um modo geral, não temos muito mais experiências. As experiências espirituais, sobrenaturais nas vidas dos crentes têm diminuído, irmãos. Isso é uma constatação que eu faço, porque eu todo domingo estou numa igreja, viu? Olha, uma pessoa que conhece movimento, igreja, liderança, sou eu. Eu todo domingo estou numa igreja diferente, toda semana estou numa igreja diferente, de amigo, de um colega, de aluno. Estou pregando, sempre. E uma coisa que eu tenho observado, irmãos, é que os crentes, de um modo geral, meus irmãos, de um modo geral, os crentes não têm mais buscado, preste atenção, experiência genuína sobrenatural. Eu vou fazer uma pergunta para você responder para mim, porque eu sei que essa igreja aqui é uma igreja avivada, é uma igreja renovada, é uma igreja que preza pelos dons do Espírito Santo de Deus. Eu sei, não precisa você responder para mim, mas olha a pergunta que eu vou fazer para você. Qual é o dom do Espírito que você tem? Já parou para pensar nisso? Qual é o dom do Espírito que você tem buscado? O que é que você tem pedido espiritualmente a Deus? Olha, eu não estou falando do seu casamento, viu? Nem daquela prova que você quer passar, nem daquele emprego que você almeja, nem daquele carro que você quer comprar, nem daquela casa que você quer comprar. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando qual é a bênção espiritual que você tem pedido. Qual é o dom que você tem buscado?
Porque há dons a serem dados ao povo de Deus. Há o dom de discernimento de espíritos, há o dom de profecias, há o dom de operação de milagres, há o dom de curas, há o dom de línguas. Que dom nós temos pedido, meus irmãos? O apóstolo Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. O que é que nós temos pedido a Deus? Olha a pergunta que eu vou fazer, meu irmão. Você, preste atenção, você tem nas suas orações falado em línguas com Deus, espirituais? Você tem buscado ao Senhor para que tenha experiência sobrenatural com Deus? Olha, irmãos, entenda o que eu vou dizer, irmãos. Aldemar me conhece há muitos anos. Entenda, ele sabe que eu estou falando, não é para esta igreja, é de um modo geral. Isso é para mim, em primeiro lugar, para a minha vida. Mas é muito bom, meu irmão, a gente está aqui, olha, presta atenção. É muito bom, isso é ótimo. Tem que ter. É maravilhoso. Mas só isto não adianta de nada. De nada se você não tem experiência genuína com Deus. E eu vou dizer mais: as maiores experiências que nós temos com Deus são no nosso quarto. Porque é assim que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto diga: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Eu não vou ser escravizado por isso, não. Eu não vou estar falando do meu irmão aqui, não. Nem vendo pornografia, não. Eu não vou pegar no que não é meu. Eu não vou dormir com a mulher do meu irmão, não. Nem com o marido da minha irmã, não. Nem pegar o que é dos outros, não. Ô Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu te peço, meu Deus, é que tu me dês o meu pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os que me têm ofendido. E não me deixes cair em tentação, meu Deus, mas livra-me do mal. Isso é em casa, irmão. Isso é em casa. O que é que você tem pedido a Deus? Como tem sido a sua experiência pessoal com Deus? Porque é isto que vale. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está presente nesse lugar, irmão. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Amém? Deus nos ama. Outro mito, meu irmão. Quem fala sobre Deus é de Deus. Não, senhor, viu? Não, senhor. Não é assim. Colossenses 2,8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pastor, qual é a vacina para que eu não seja atacado e não seja morto pela filosofia do mundo, pelas sutilezas do mundo? Qual é a vacina que eu tenho que tomar, meu Deus? Meu irmão, a vacina que você tem que tomar não vem nem da China, nem dos Estados Unidos, viu? Não vem da Rússia, muito menos, nem de lugar nenhum. A vacina que você tem que tomar vem do céu. É esta aqui, olha. Esta aqui é a nossa vacina. A grande questão é, e observe o que eu vou lhe dizer. Se você não tem, olha o que eu vou dizer, viu? Porque tem muita gente que se entroncha quando eu falo isso. Entronchar é um negócio bem recifense mesmo, viu? Olha, no Brasil inteiro, ninguém sabe o que é entronchar. Só a gente aqui. Rapaz, o que é isso? Entronchar, o que é isso, tronchar? É uma coisa lá da terra, né? Olha, o camarada se entroncha todinho
quando ele ouve isso, mas louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes, os melhores remédios têm os gostos mais amargos, viu? Olha, irmão, o modo como você trata isso aqui reflete a sua relação com Deus. Se isso aqui está se vindo, viu, de peso de papel, muito lhe dizer. Mas sua relação com Deus, ela está boa para melhorar. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, a sua relação com Deus é pífia. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos relacionar com Deus se nós não soubermos o que Deus quer, o que o agrada, o que é dele e o que não é dele, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E as pessoas que vêm, meus irmãos, com discursos hoje muito melosos, sutis, cheios, meus irmãos, de uma pompa, olhe, que parece inequivocamente o cristianismo, mas é o oposto do cristianismo, irmão. É o contrário do cristianismo. Como se eu não pudesse e não devesse sofrer absolutamente nada. Às vezes, meus irmãos, agimos como os amigos de Jó, que disseram a Jó, influenciados pelo demônio, viu, gente? Olha, e a Bíblia diz isso, viu? Que Jó tinha errado porque um justo nenhum sofreria daquele jeito se não fosse um pecado oculto. Uma mentalidade, meus irmãos, que muitas vezes crassa no nosso meio, irmãos. Por quê? Porque nós temos esse mito como verdade. As pessoas que falam sobre Deus, elas são de Deus. Não, senhor, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa para você, viu? Hoje eu estou falando para esta igreja que é pastoreada pelo pastor Aldemário. Olha, deixa eu dizer um negócio para você, preste bastante atenção a isso que eu estou dizendo, porque aonde eu vou, eu digo também. Olha só, isso aqui que eu estou falando é baseado na analogia do médico. Quem tem um médico clínico tem um, quem tem dois tem meio, viu? E quem tem três não tem nenhum. Porque se você for para 3 médicos clínicos, cada um vai dizer uma coisa. Tenha um médico clínico, estou falando de especialista não, é um médico clínico. Ah, vou para o médico clínico, doutor é o quê? Rapaz, é isso aqui, vou procurar um especialista que eu não sei, papá, e ele vai vendo com você. Mas se você ficou escutando doutor Google, olha, nunca siga o doutor Google não, viu, irmão? Que é uma desgraça, viu? Olha, pelo doutor Google, o que você pesquisar lá, você já morreu. Você botar lá, olha, rapaz, dor no abdômen há mais de 2 semanas. Cansa. Meu Deus, sou eu. Você começa a sentir todos os sintomas que o camarada escreve lá. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Preste atenção. Você tem um pastor. Preste atenção, viu? Um pastor. Eu ia dizer Deus, não é brincando. Veja, você tem um pastor, irmão. É o pastor Aldemário. Veja, você pode ler e ouvir o que quiser. Mas seu pastor é ele. Porque se você ouvi-lo, e ouviu o coach lá na internet, você vai ter menos de um pastor. Você vai ter meio. E se você é feito libélula, libélula tem um nome muito bonito no nosso meio, é cabra cega, não é? Se você for feito cabra cega, não souber para onde ir, você não tem pastor nenhum, viu? Você pode ir para desconectar desse aqui, velho. O seu pastor será, sabe quem? Você mesmo. E aí nós vamos incorrer num problema gravíssimo na Bíblia. Ai daqueles que são pastores de si mesmo. Porque Deus não te chamou para pastorear a sua vida não, viu, irmão? Para você pastorear a sua vida não. Deus chamou ele para pastorear a sua vida. Olhe, ele e eu, é o que eu digo lá.
olha, eu não sou, preste atenção, eu não sou. Eu administro, sim, um instituto que tem crescido muito. Mas eu não sou administrador de igreja, nem pedreiro, nem encanador. O que eu puder eu faço. Mas eu não fui chamado para isso. Eu não sou, presta atenção, viu? Conselheiro amoroso, eu não jogo carta, eu não sou tarólogo, entendeu? Não, tem gente que procura, vai como se fosse um tarólogo. Eu quero, pastor, abre a palavra aí, para ver o que é que Deus vai falar para mim. Meu irmão, você está procurando um realejo, veja. Não, pastor, ele não foi chamado, preste atenção no que eu vou dizer, nem preste atenção. Ah, mas o pastor, ele não é meu amigo. Escuta o que eu vou dizer, viu, querido? Olha, você crê que Deus está aqui nesse lugar? Olha, o pastor, ele pastoreia todo mundo, mas ele é amigo de quem ele quer. Ele é pastor. Coração do pastor cabe todo mundo. Mas entenda, você quer o pastor como amigo? Seja amigo. Só tem essa conversa ali, ele não é meu amigo, não. Seja amigo. Vá lá e seja amigo. O que é que custa? O senhor está bem, pastor? Está tudo certo aí? Olha, um abraço para o senhor, viu? Leia isso. Um versículo. Qual é o problema, irmão? Qual é o problema disso, irmão? Nenhum. Se você quer o pastor como amigo, você quer, seja amigo. Porque o pastor foi chamado, não é para ser amigo, viu, gente? Amigo você tem, olha. O pastor foi chamado para ser pastor. O pastor foi chamado para destrinchar, abrir, desvencilhar, destrinchar, esmiuçar isto aqui, olha. E dizer, olha, gente, é por aqui, olha. O pastor foi chamado para isso. O pastor, ele precisa ser mestre. Efésios 4:11. A uns Deus deu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque o pastor, ele ensina. O pastor, ele está pegando no braço, ele está conduzindo, porque há pessoas de todos os níveis na igreja. Você imagina essa mulher que foi batizada agora, essa senhora, ela não sabe nada, é o que nós imaginamos, ela não sabe nada da fé. Vai começar a saber agora. Ela não entende nada, pode entender da vida, de ter menino, de ser mãe, ser esposa, mas da Bíblia não entende nada, é uma criança. E vai começar a ter. Então nós temos pessoas de vários níveis. Então tome muito cuidado, meu irmão, porque nem todo mundo que fala de Deus é de Deus, não. O Senhor Jesus disse que naquele dia pessoas chegariam diante dele e dirão assim, Senhor, em teu nome, presta atenção, expulsamos demônios. Já pensou? Nós expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor Jesus dirá, eu nunca vos conheci. Eu não sei quem vocês são. Já pensou, gente? Olha, chegaram a expulsar demônios. Mas eles não conheciam o Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque o Espírito de Deus, diz a palavra, testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque nós todos nós temos um pastor que é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. E Jesus diz de si mesmo, lá em João 10, eu sou o bom pastor. Meu irmão, quem é de Deus, pastor? Quem fala a sua palavra. Quem prega a sua palavra. Sabe o que é que eu vi uma vez, gente? Uma das maiores influenciadoras evangélicas, cristãs evangélicas, no nosso dia dizendo o seguinte, ela diz o seguinte, você tem que ter autoestima, nada errado,
temos que ter a estima alta. Não podemos ter baixa autoestima, porque não vamos enveredar por depressão, etc. Nada errado. Mas olha o que ela disse. Você tem que ser autoestima. Como João tinha. João disse, o discípulo a quem Jesus amava. Se fosse eu que tivesse escrito o evangelho, eu diria, fulana de tal, a discípula por quem Jesus tinha uma quedinha. E aí você tem milhares e milhares e milhares de likes. Porque é um discurso agradável. É um discurso chamativo. É um discurso que para muita gente transmite vida. Eu tenho que ser assim. É isso mesmo. Mas isso é uma sutileza vazia. Sabe como é que eu e você devemos querer ser chamados? Servo e fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Entre no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Meus irmãos, você pode estar rodeado de pessoas batendo palma para você, porque você é um cara legal, mas se Deus não estiver com você, você é minoria. Mas se você não estiver com ninguém, o mundo inteiro se puser contra você, mas Deus estiver ao teu lado, você está com a maioria. Louvado seja o nome do Senhor. Geazi disse a Eliseu, vamos embora porque o batalhão dos sírios está chegando, é um batalhão. Eliseu disse, não é para canto nenhum. Nós vamos ficar aqui. Mas como assim? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. E Geazi, mas como assim? Ele disse, meu Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos de Geazi, irmão, o moço de Eliseu, o monte onde eles estavam, estava repleto de carros e cavalos de fogo. Todos preparados, e Eliseu disse, olha, Geazi, não se preocupe não, porque com Deus nós somos maioria. Deus está aqui no nosso meio, meu irmão. Quem crê que com Deus é maioria? Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Terceiro mito e último, que nós, meus irmãos, ouvimos, está sendo propagado e muitas vezes cremos nisso. O crente vitorioso só conhece vitória, é um mito. O crente vitorioso, ele só tem vitória, viu gente? É vitória para todo lado, é só vitória. Normalmente, quem tem esse discurso mercadeja a fé. Faz comércio de voz. É o que disse o apóstolo. Porque esses lobos que estão aí, mundo afora, farão comércio de voz. Segundo aos Coríntios 2,17 diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus irmãos, é verdade que o Senhor Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É verdade. O crente, ele tem que buscar uma vida abundante, plena, e para isso ele precisa se submeter à vontade de Deus a cada dia. Porque senão ele vai atribuir a Deus o que foi responsabilidade dele. Por exemplo, você quer ver onde isso é muito comum nos relacionamentos. Bom, meu irmão, quando eu quero uma coisa, eu só vejo o bônus, não é? Quando eu quero algo, eu só vejo o benefício. E outra coisa, viu, gente? Para quem está apaixonado, não tem erro não, viu? Não tem falha não. Olhe, eu casei com a minha melhor amiga. Minha melhor amiga na época está casada comigo há 22 anos.
E a minha melhor amiga, quando eu ia almoçar na casa dela, que é minha esposa, Patrícia, quando eu ia almoçar na casa dela, eu me lembro como se fosse hoje. Eu chegava lá, aí dizia, poxa, Patrícia, você é minha melhor amiga. Ela dizia, você também é meu melhor amigo. Já estávamos apaixonados, né? Aí eu disse, você é meu melhor amigo. Eu saía e eu ficava pensando nela, não tinha defeito nenhum, meu irmão. Olha, não tinha defeito nenhum. Eu gostava da cor, do cabelo, do jeito de andar, do jeito de falar, de tudo. Não tinha defeito nenhum. Depois que casa, algumas coisinhas vão aparecendo, não é? No maquinário. Não é? Tanto os meus como dela. Mas o que é que a gente faz, meu irmão? A gente vai para a funilaria, dá uma funilada. Mas, meus irmãos, olhe, muita gente não está preparada para isso, não. Idealiza as coisas como se Deus estivesse falando com elas. E, na verdade, o que acontece é que elas estão falando consigo mesmas como se fosse o próprio Deus. E aí, meus irmãos, depois você tem um problema sério, grave, grande. E esse problema sério, grave, grande, você vai atribuir a Deus. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bastante atenção. A grande maioria dos nossos atos é responsabilidade totalmente nossa. E é por isso, meus irmãos, que eu tenho que ser muito consciente dos meus passos, porque senão eu mesmo atrairei as aflições a mim. Acontece também, meus irmãos, de por causa da nossa fidelidade enfrentarmos aflições. Porque nós estamos sendo fiéis no trabalho, na universidade, porque estamos sendo fiéis no mundo secular, sermos perseguidos. E eu converso com muita gente nessa situação, meu irmão, que diz, pastor, eu não sei mais o que fazer, pastor. Olha, é uma perseguição desgraçada. Olha, todos são contra mim. Eu não sei mais o que fazer por causa da minha fé. E eu me lembro, meus irmãos, daquele texto que diz lá em Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! E aqui, meus irmãos, olhe para cá, isso, meus irmãos, tem a ver também com a sua fé. Creia que você não está só. Que você não está sozinho nessa estrada, viu, irmão? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus cuida de nós, irmão. Às vezes Deus permite que passemos por desertos. Já passei por vários, irmão. Às vezes Deus permite que passemos por desertos. Percamos até tudo. Sejamos reduzidos a nada aos olhos humanos. E Ele permite, sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes, viu, a matéria-prima endurece. O barro, ele endurece. Às vezes endurece. E ele precisa ser amolecido para que a matéria-prima volte, aleluia, de novo a estar maleável nas mãos do oleiro. Isso acontece, irmãos. Às vezes Deus permite, olha, que flechas venham e nós temos que exercer lá a fé, o escudo da fé. Está lembrado do escudo da fé lá de Efésios? O escudo da fé. Às vezes vem a afronta da injustiça e bate na couraça da justiça. Às vezes a mentira quer fazer com que você fique despido nu, mas você está cingido com o cinto da verdade. Às vezes vem a seta demoníaca dizendo que você vai perder e querendo entrar na sua mente, mas você está com o capacete da salvação. Às vezes vem um desânimo para que você não progrida, para que você não avance, para que você não trabalhe, mas você está calçado com a preparação do Evangelho da Paz, os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Às vezes, meus irmãos, vem como uma filosofia do mundo
contra você, contra a sua família, contra os seus, para que você perca, não tem argumento. Mas se você souber manusear bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você sairá vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está aqui nesse lugar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Como, meus irmãos, é importante, Jesus, atribuirmos a Ti o que é Teu. Porque, meu irmão, olhe para cá. Se você está sofrendo, se você está chorando, mesmo calado, se você está jejuando, e ninguém está sabendo, porque não é para saber mesmo. Quando eu jejuo, eu tenho que pentear o cabelo, tomar banho, e sair como se ninguém... É assim que Jesus orienta, viu? É para sair feito fariseu, né? Que foi, irmão? Que foi, irmã? Estou jejuando. Já recebeu o galardão dele? Ninguém sabe se eu estou jejuando ou não, irmão. E as minhas lutas, bendito seja o nome do Senhor, são minhas e de Deus. Louvado seja Deus. Mas se você estiver chorando, preste atenção. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Ele não se esqueceu de você não, viu? Às vezes parece que ele se esqueceu. O tempo passa, a coisa acontece, a gente se vê sozinho. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas saia daqui com essa certeza, com essa convicção, hoje, de que Ele nunca se esquece dos seus santos. Que Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa rocha. O Senhor é sol da justiça, viu, irmão? Nunca se esqueça disso. Porque ainda que eu sucumba, preste atenção, ainda que eu desça, ainda que eu vá para o vale do Sheol, para a sepultura, se Deus tem algo na minha vida, se o Senhor Deus tem plano comigo, se o Senhor Deus tem algo comigo, se o Senhor Deus confirmou isto comigo, se o Senhor Deus aliançou isto comigo na minha alma, eu saio de lá, irmão. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Olhe, deixa eu dizer um negócio para você. Nem cogite seguir a miragem do mundo. Esqueça isso. Seu lugar é aos pés da cruz. Deus te trouxe aqui hoje, irmão, para falar com você, para falar comigo, para falar conosco. Vamos deixar as fábulas de lado, os mitos de lado, as lendas de lado, nos voltar, meus irmãos, à verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, disse o Senhor Jesus, é a verdade. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nosso Deus sobre nós, sobre essa igreja, sobre o pastor Aldemário, sua família, seus auxiliares, todo esse ministério, levante o seu rosto e nos dê paz. Em nome de Jesus. Jesus.